A maior dúvida das pessoas que estão no meio de um processo de obra ou vai fazer o projeto da sua casa, seja em qualquer local, sala, cozinha, banheiro, é a escolha dos revestimentos, pessoal. E a ideia desse vídeo é te mostrar a diferença entre porcelanato e revestimento cerâmico, te mostrar na prática quais os critérios que você deve adotar para fazer a escolha de cada um e também te mostrar alguns exemplos de amostras super legais para você ter como inspiração na decoração da sua casa. Bora comigo conferir as dicas de hoje? Oi, gente, tudo bem com vocês? Os porcelanatos e revestimentos cerâmicos são super versáteis e práticos, porque existem inúmeros formatos, tamanhos, estampas, e você pode utilizar em bancadas, paredes, pisos, áreas externas, piscinas, tudo para você fazer ou revestimento de algo, de alguma parede ou piso, ou até mesmo fazer aquela bancada daquela tão sonhada ilha que você gostaria de fazer ali entre a cozinha e a sala. Pois é, gente, a ideia desse vídeo é te mostrar algumas amostras que eu tenho aqui, super legais, te mostrar a diferença de estampas, te mostrar os diferentes tipos de uso, mas antes vou pedir para você já deixar o seu like para você não esquecer. Você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você curtir o conteúdo, já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação, porque toda semana eu posto um conteúdo novo e eu sempre tento trazer novidades para vocês na prática, para vocês poderem aplicar no projeto aí das suas casas. Na hora de você fazer a escolha do revestimento para sua casa, seja em qualquer ambiente, banheiro, áreas molhadas ou áreas secas como quarto, sala, o importante, antes de tudo, é você saber a diferença entre revestimento cerâmico e porcelanato. São duas coisas diferentes. O porcelanato, ele tem na sua composição 70% porcelana e 30% argila. Já o revestimento cerâmico é ao contrário, possui mais argila, 70% argila e 30% porcelana. Além do que, o porcelanato, ele é prensado a altíssimas temperaturas. Já o revestimento cerâmico também é prensado a altas temperaturas, porém um pouquinho mais abaixo do que o porcelanato, o que confere ao porcelanato uma maior resistência mecânica que o revestimento cerâmico, tá? De uma maneira geral, o porcelanato ele é um pouquinho mais resistente que o revestimento cerâmico. O primeiro critério que você deve se atentar na escolha do revestimento, sendo para piso ou para parede, porcelanato ou revestimento cerâmico, é em relação à abrasão, ou seja, aqueles elementos externos, como por exemplo sujeira, areia, tráfego de pessoas, se é leve ou se é intenso, em cima da superfície da peça, o quanto que isso pode prejudicar a peça. E o seu piso tem que estar preparado para essas ações externas. A Portobello, como eu estou com as amostras deles, eles fazem como recomendação o local de uso. Então, se vocês forem comprar com a Portobello, seria local de uso. Outras lojas têm como PEI, que vai de 0 até 5. Quanto ao local de uso, é recomendado pela Portobello, é o seguinte: você pode ter ou revestimentos somente voltados para paredes internas, ou revestimentos que podem ser utilizados em fachadas ou paredes externas, ou até mesmo revestimentos que podem ser utilizados tanto em paredes externas como em pisos internos residenciais. E tem esses outros 4 locais de uso, que é o residencial, como tráfego de pessoas, que é bem leve ali dentro da sua residência ou áreas de condomínio. O outro é comercial leve, por exemplo, em corredores de hotéis, quartos de hotéis. Outro é comercial pesado, que é mais voltado, por exemplo, para escolas ou hospitais. E outro local de uso que é o mais resistente é o industrial e urbano, que é recomendado para áreas como metrô, supermercado, onde se passa muito tráfego de pessoas ou por cima passam os veículos, porque tudo isso interfere na qualidade e durabilidade do revestimento. Por isso que você precisa se atentar quando for escolher o revestimento, para qual é o uso, o local adequado para aquele tipo de revestimento, sendo porcelanato ou cerâmico. Outras lojas adotam esse PEI, que vai de 0 até 5. O primeiro, que é o PEI 0, é recomendado somente para paredes, você não pode colocar no piso. O PEI 1 é mais ideal para áreas onde quase não há circulação de pessoas, como aquele banheiro ou lavabo que quase não passa gente. O P2 seria ideal para ambientes residenciais internos, onde não tem contato com a área externa. Já o P3 é recomendado para todos os ambientes residenciais, tanto internos quanto externos,
mas que não possuem um intenso tráfego de pessoas. Já o tipo PEI 4 é recomendado tanto para todas as áreas residenciais como internas e externas, áreas comerciais como escolas, hospitais, em que tenham alto tráfego de pessoas, mas não possuem tanto tráfego de equipamentos ou veículos. E o PEI 5 é o mais forte de todos, né? O mais resistente, que é onde você tem o maior tráfego de pessoas e onde você tem o tráfego de equipamentos, né? Como, por exemplo, áreas como metrô, supermercados, que tem ali o carrinho que passa em cima, que pode prejudicar o esmalte desse porcelanato. O PEI 5 é o mais resistente e o PEI 0 é somente recomendado para paredes. O segundo critério é o coeficiente de atrito. Quanto maior esse coeficiente, mais antiderrapante ele é, porém é mais difícil para limpeza. Eu vou te mostrar aqui alguns tipos, né? Por que eu falo que o piso polido não recomendo para áreas molhadas como banheiro ou cozinha? Porque eles escorregam mais. Eu trouxe aqui alguns exemplos para você ver qual que é a diferença da superfície. Esse daqui é o polido, né? É o polido e ele tem esse brilho e, porém, ele é mais escorregadio. E ele possui esse coeficiente de atrito menor. Já esse daqui é recomendado para áreas externas, que é o externo, né? EXT. Quando você for escolher lá na loja, você vai verificar que os pisos externos eles têm mais essa rugosidade da peça, justamente para a gente não correr o risco de escorregar. Principalmente, né, essas áreas externas perto de piscina ainda, o coeficiente de atrito é um pouco maior, em rampas também é maior. E tem esse que é o natural, que tem a superfície um pouquinho mais acetinada, não é brilhosa como o piso polido e também não é tão rugosa como os pisos externos, é o meio termo ali, é a superfície um pouco mais acetinada e que eu indico para piso de banheiro ou piso de cozinha, o piso natural ou o piso acetinado. Esse coeficiente que você deve considerar na escolha do revestimento, que é super importante e vai determinar se é porcelanato ou é revestimento cerâmico, é o índice de absorção da água. Quanto maior esse índice, mais tem água ali na peça no momento de fabricação, ou seja, ela é menos resistente. O mais resistente de todos é o porcelanato técnico. A gente tem dois tipos de porcelanato, o técnico e o esmaltado. O porcelanato técnico, ele é chamado de massa toda, massa única, porque ele não possui a camada de esmalte em cima. Então ele tem esse aspecto mais natural, como por exemplo esse daqui que é o mineral grafite da Portobello. Ele possui uma espessura de 9 milímetros mais ou menos e ele não possui essa camada de esmalte em cima, como você pode ver aqui, e tem esse aspecto mais natural. A variação, ele se chama V1, tá? Que é a variação de uma peça e outra. Geralmente os porcelanatos técnicos, eles não possuem variação de tonalidade entre uma peça e outra. Esse índice de variação de tonalidade é de V1 até V4. Essa peça é o lançamento da Portobello, que eu achei linda. Se chama Lombarda Viva Sabiá. E ela tem esse aspecto mais natural, tá bom? E você também pode ter a versão EXT, que é um pouquinho mais rugosa para as áreas externas. Mas o interessante é você saber que tem essa camadinha aqui de esmalte que possibilita ter diversas estampas, o porcelanato. O porcelanato esmaltado tem essa possibilidade de você ter diversas estampas. Já o porcelanato técnico, não. Ele é um acabamento mais natural, porque ele é feito com a própria massa do porcelanato. E aqui a gente tem a variedade de tonalidade V3. Tem uma grande variedade aqui, né, nessa estampa. Esse também é um tipo de porcelanato esmaltado e ele tem essa estampa um pouco mais amadeirada e é EXT, ele é um pouquinho mais rugoso que pode ser utilizado para a área externa. O porcelanato esmaltado, ele pode tanto ser utilizado para a parte externa como para a parte interna também. E tem esse outro modelo que é o da linha Barlavento, que é muito legal também, porém ele tem a bordinha mais bold, que tem essa bordinha um pouquinho mais arredondada. Esses que eu te mostrei tem a borda retinha, que é o hatch, né? Pra quem aí não sabe, quando as bordas são mais arredondadas, precisa ter uma junta de assentamento entre uma peça e outra de pelo menos 2, 3 milímetros, tá bom? É um pouquinho maior do que as peças retificadas. No caso dessas peças retificadas, a junta é mais ou menos 1,5 milímetro entre uma peça e outra, mas vai tudo do seu gosto, né? E esse modelo aqui que eu te mostrei
é da linha Barlavento e pode ser utilizado em áreas externas, como piscinas, por exemplo, que eu achei muito linda essa daqui também. Já os revestimentos cerâmicos, eles são um pouquinho menos resistentes que os porcelanatos, mas eles são muito resistentes também. Eles possuem 4 categorias, que vai desde o grès, depois do semi-grès, depois o semiporoso e o monoporosa. Eu vou te mostrar aqui a diferença do porcelanato esmaltado, que é esse daqui. Esse é um modelo de tijolinho super legal, que se chama Cottage Canelle Natural, para quem tiver interesse depois de pesquisar. É um formato de tijolinho. E eu peguei essa outra amostra, que é da monoporosa, que ela tem mais de 10% de água na sua composição, que é a mais fraquinha aí, né, dos revestimentos cerâmicos. Não é que é fraca, tá? Mas tem maior absorção de água. Então você vai notar aqui na lateral que ela é um pouquinho mais clara, né? Ela tem essa coisa um pouco mais da argila, da composição da argila, para você ver que não tem diferença, é mais o uso mesmo. Aqui é indicado mais para parede, pode ser utilizado em áreas molhadas, como banheiro, cozinha, porém é só recomendado para parede, essas monoporosas. Essa daqui também é monoporosa, olha como que é atrás dela, é um pouquinho mais avermelhada, puxada para a argila, né? Para quem quiser saber o tipo, se chama gouache Charbon. Essas aqui são utilizadas geralmente em roda-banca de cozinha, fica super legal. Essa outra é super legal também, se chama Artemática Basílico, 15,5 por 15,5. E se você verificar, geralmente essas aqui, revestimentos cerâmicos, elas possuem um acabamento mais bold, tá? Que é aquela borda mais arredondadinha. Todos aqui que eu tô te mostrando, essa, mas podem ser colocadas em áreas molhadas também. Tem várias estampas aí, como você pode ver, de madeira, tem estampa de pedra, tem essas assim que tem um relevinho, né? No caso, essas são os revestimentos cerâmicos, mas tem inúmeras possibilidades de você fazer a decoração de qualquer ambiente com os revestimentos, sendo cerâmicos ou sendo porcelanatos. E para finalizar, vou mostrar esses dois lançamentos da Portobello, que é da linha Salt Lake, o Winter e Autumn. Se você se interessar, depois dá uma olhadinha lá no site deles. A lateral tem 7 milímetros, né, para você ver que os revestimentos cerâmicos, eles também podem ser bem fininhos, não somente os porcelanatos que têm essa possibilidade de ter 7 milímetros, revestimentos cerâmicos também, e podem ser aplicados tanto em paredes internas como paredes externas, possui essa resistência também em locais externos, tá? E esse daqui tem um acabamento mate, que é um pouquinho diferente do acetinado. O mate, ele possui esse acabamento mesmo mate, um pouquinho mais aveludado, olha que legal. E ele é a primeira categoria dos revestimentos cerâmicos, que tem uma absorção de água de 0,5 até 3% de água na sua composição. É a primeira categoria, né? Falei do grès, do semi-grès, do semiporoso e do monoporoso. E esse revestimento cerâmico possui essa ondulação e o acabamento em mate. Resumindo o vídeo, eu quero te falar que independente se é revestimento cerâmico ou porcelanato, há diversos tipos, né? Diversas cores, diversas estampas, pode ser amadeirados, pode ser imitando pedra, mármore, qualquer material. Tem também os mais unicolores, como por exemplo porcelanato técnico, que tem essa característica de ser mais unicolor, né? Não tem tanta variação nas estampas. Já os porcelanatos esmaltados, eles possuem grande variedade de estampas. Os revestimentos cerâmicos também possuem muita variedade de estampas, porém depende do uso, qual finalidade. Recomendo que você sempre converse com o vendedor e fale para ele onde você gostaria de utilizar, para você ter uma melhor orientação e fazer a escolha certa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comente aqui embaixo o que você mais curtiu. Se você puder, compartilhe com alguém também. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!